Meu nome é Terezinha, tenho 85 anos nas costas e vou te contar uma história que carrego guardada no fundo do peito faz tempo. Dessas que a gente pensa que vai levar para o caixão, mas que de vez em quando pede para sair, feito água de poço que transborda depois da chuva forte. Eu nasci num tempo em que menina não tinha muita escolha na vida, sabe? Ou casava, ou ficava pra titia. E ficar pra titia era quase uma maldição. Cresci numa casa de chão batido, com 5 irmãos, e pai e mãe que acordavam antes do galo cantar para lidar na roça. A gente não passava fome, mas também não tinha regalia. O luxo lá em casa era um radinho de pilha que meu pai ligava depois do jantar para ouvir o noticiário, e que nós, escondido, sintonizava para ouvir Roberto Carlos quando os velhos dormiam. A senhora pergunta se eu estudei. Fiz até o 3º ano do grupo escolar. Sabia ler, escrever e fazer conta de mais e de menos. Naquele tempo, moça de família pobre não precisava de mais estudo que isso. O que adiantava sonhar com outras coisas? O futuro da gente já estava meio que traçado desde que a parteira cortava o umbigo. Foi numa festa de São João que conheci o Jorge. Festa na praça da igreja com bandeirinhas coloridas, fogueira e quentão. Eu tinha 19 anos e ele apareceu vendendo ferramenta, faca de cabo bonito, alicate, esse tipo de coisa. Um moço falante, de sorriso fácil, diferente dos rapazes dali, que eram tudo acanhado. O Jorge tinha jeito de gente da cidade. Usava camisa passada e sapato engraxado. Me chamou para dançar quadrilha e disse que eu era a flor mais bonita daquele arraial. Meu Deus do céu! Como o tempo passa! Parece que foi ontem, mas já tem mais de 60 anos. Daquele dia em diante, ele começou a aparecer todo domingo depois da missa. Trazia sempre um agrado, uma fita de cabelo, um sabonete cheiroso, uma balinha. Meu pai torcia o nariz. Esse moço tem conversa demais. Ele dizia, mas minha mãe achava que era bom partido, porque o Jorge falava que tinha planos de montar negócio próprio, uma vendinha de ferragens. Casamos 6 meses depois. Meu vestido foi costurado por minha mãe e as vizinhas, com retalhos de um pano branco que minha madrinha deu. Não era luxento, mas era bonito. Tenho até hoje uma fotografia amarelada daquele dia. Eu com uma flor de laranjeira no cabelo, o Jorge de terno surrado. A gente sorria tanto que parecia que ia rasgar o canto da boca. No nosso casamento, poucos parentes apareceram. Nessa época, minha família já estava se desfazendo. Meus irmãos mais velhos tinham ido tentar a vida em São Paulo e Brasília, na construção civil. Minha irmã já tinha casado com um homem de outra cidade e se mudado. Pouco depois do meu casamento, minha mãe adoeceu de uma febre que não baixava. Os médicos falaram que era tifo. Não durou muito. E o Zezinho, meu irmão caçula, esse faleceu tempos depois num acidente na pedreira onde trabalhava. Quanto à família do Jorge, essa eu mal conheci. No casamento não apareceu ninguém. Ele dizia que o pai tinha morrido fazia tempo e que a mãe morava num lugar distante demais. Depois que casamos, nunca mais tocou no assunto da família dele. Jorge era um homem cheio de mistérios. Agora vejo isso. Foi assim que começamos nossa própria família, sem muito apoio de parente. Nos primeiros anos, as coisas até que correram como sonhei. Alugamos uma casinha simples, mas limpa. Tinha 2 cômodos só, a cozinha que também era a sala e um quarto. O banheiro era fora, no quintal. Jorge arrumou trabalho como vendedor numa loja de material de construção e eu cuidava da casa. Logo veio a Márcia, nossa primeira filha, linda que só vendo, com os olhos pretos que puxou do pai. Depois nasceu o Carlos, menino forte feito um touro desde pequenino, com olhos vivos que pareciam enxergar tudo. Mal ele aprendeu a andar. Já veio a Ana, depois o João e por fim o Lucas, meu caçulinha. 5 filhos em 8 anos de casamento. Meu Deus, como o tempo voa! Eu me sentia a mulher mais rica do mundo com tanta criança ao redor, sabe?
Com o que sobrava do ordenado do Jorge, conseguimos juntar e comprar uma casinha simples, mas que para nós parecia um palácio. 2 quartos, uma sala, cozinha e, imagine só, banheiro dentro de casa. 5 peças no total. Não precisava mais sair no sereno da noite para usar a patente. Era apertado, o dinheiro sempre curto no fim do mês. Mas naquela época eu jurava que tinha tudo que uma mulher podia querer. Mas foi por essa época que o Jorge começou a mudar. Primeiro foram os atrasos para voltar para casa, depois o cheiro de pinga que ele nem se dava mais ao trabalho de esconder. Tomei uma com os amigos, dizia, como se não fosse nada. O dinheiro no fim do mês foi ficando mais curto, e ele sempre com desculpa na ponta da língua. As crianças perguntavam pelo pai. E eu inventava que ele tinha trabalho extra, que estava fazendo hora extra para comprar presente para eles. As mentiras que uma mãe conta para os filhos não ofendem o céu, não é mesmo? A gente mente para proteger. Tinha dia que ele chegava de madrugada, tropeçando nos móveis, acordando as crianças. Outros dias simplesmente não aparecia. Sumia 2, 3 dias. Voltava sem explicação. Às vezes com marcas de batom na camisa, que ele nem se dava ao trabalho de esconder. Eu lavava aquelas camisas chorando baixinho no tanque, esfregando com força do ódio, como se pudesse apagar junto as manchas da nossa vida. Quando Jorge bebia, o gênio ficava ruim. No começo era só grito e porta batendo. Depois veio o empurrão, o tapa na cara. Naquela época, a mulher apanhava calada. Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, diziam. E quem ia me ajudar? Voltar para a casa do meu pai não era opção. O que iam pensar de mim? Uma fracassada que não soube segurar o marido? O pior era a caderneta do armazém que só crescia. Seu Juvenal, dono do armazém, tinha paciência comigo porque sabia da nossa situação. Dona Terezinha, a senhora paga quando puder, ele dizia. E assim a gente ia vivendo, sempre devendo. Sempre esperando que o Jorge melhorasse, que parasse de beber, de jogar, que voltasse a ser o moço bonito da festa de São João. Tem dia que penso que devia ter largado dele antes. Mas naquele tempo, mulher separada era mal vista, era descasada, alargada. E além do mais, eu tinha 5 bocas pequenas para alimentar. Para onde eu ia com aquela filharada? Até que chegou aquele domingo. Nunca vou esquecer. Era 68. O Lucas tinha acabado de fazer 2 anos. Tinha chovido de manhã e o cheiro de terra molhada entrava pela janela. As crianças brincavam no terreiro. Eu preparava o almoço, arroz, feijão e uma galinha magra que tinha matado de manhã. Luxo de domingo. O Jorge tinha acordado de bom humor, coisa rara. Brincou com as crianças, me deu um beijo na testa. Terezinha, vou ali comprar cigarro e volto para almoçar. Ele disse, pegando umas moedas no bolso. Ajeitou o cabelo no espelho rachado da sala. Sorriu aquele sorriso que me conquistou na festa. E saiu. As crianças ainda acenaram para ele no portão. Foi a última vez que vimos o Jorge. O almoço esfriou na mesa. Anoiteceu. As crianças choraram de barriga vazia e de preocupação. Cadê papai? Perguntavam. E eu, sem resposta, dizia que ele devia ter encontrado um amigo, que logo voltaria. Como das vezes que ele demorava até 3 dias para voltar. Os dias viraram semanas. Semanas viraram meses. E nada do Jorge. Nem um bilhete, nem um recado. Era como se a terra tivesse engolido ele. Eu sinceramente cheguei a achar que ele podia estar morto. Mais tarde, soube por um conhecido que ele tinha sido visto embarcando num ônibus para a capital com uma moça nova. Tinha feito a escolha dele. Abandonar 6 vidas como quem deixa para trás um chapéu velho que não serve mais. Sentada aqui, tantos anos depois, ainda sinto aquele aperto no peito. Não de amor, esse morreu faz tempo, mas da lembrança do desespero. Como eu, uma mulher sem estudo, com 5 filhos pequenos, ia sobreviver? Eu não sabia então, mas aquele abandono foi só o começo da nossa história. O destino ainda guardava surpresas que nem nos meus pesadelos mais sombrios eu poderia imaginar.
Você acredita que Deus coloca provações no nosso caminho só do tamanho que a gente aguenta carregar? Eu acreditava. Mas teve dias, minha filha. Teve dias que eu duvidei. Nessa época que o Jorge sumiu, a Márcia estava com 8 anos, o Carlos com 6, a Ana com 4, o João com 3 e o pequeno Lucas com seus 2 aninhos. E me perguntei, meu Deus, e agora? O dinheiro que tinha em casa não dava nem para o fim daquela semana. A despensa quase vazia, a caderneta do armazém já abarrotada de dívidas. Naquele tempo, emprego para a mulher era raridade. Ainda mais para uma que não tinha estudo e carregava 5 filhos pequenos. As patroas não queriam mulher com filho. Diziam que faltava muito, que criança adoecia e atrapalhava o serviço. Como se uma mãe pudesse escolher entre o trabalho e um filho doente. Comecei fazendo o que sabia lavar roupa para fora. Minha comadre Zefa, que Deus a tenha, me arrumou as primeiras freguesas. Eram senhoras de posses que não queriam sujar as mãos ou quebrar as unhas. Eu buscava os troços de roupa suja de manhã cedinho e devolvia no fim do dia. Tudo limpinho, passado e cheiroso. Era trabalho que judiava do corpo. Minhas mãos rachavam por causa do sabão grosso e da água sanitária. As costas doíam de tanto esfregar no tanque. No inverno, quando a água gelada cortava que nem faca, eu chorava baixinho enquanto ensaboava as roupas, mas não podia parar. Cada peça de roupa significava um trocado, e cada trocado era um pedaço de pão na mesa dos meus meninos. A Márcia, com seus 8 anos, já tinha que ser mulher antes da hora. Enquanto eu saía para trabalhar, era ela quem cuidava dos irmãos. Esquentava a comida que eu deixava pronta, varria a casa. Às vezes, quando volto os olhos para o passado, sinto uma dor danada por ter roubado a infância da minha menina. Ela devia ter brincado de boneca, corrido no terreiro, ido à escola todos os dias. Mas a vida não pergunta o que a gente quer. O Carlos, mesmo pequeno, já mostrava aquele instinto de proteção. Com 6 anos, era ele quem espantava os moleques que vinham caçoar dos filhos da abandonada. Era assim que chamavam meus meninos na escola. Quantas vezes ele chegou em casa com o olho roxo ou o joelho ralado por ter defendido os irmãos. Aos poucos, além da lavagem de roupa, comecei a fazer faxina nas casas de família. Saía de casa de madrugada e só voltava quando as crianças já estavam dormindo. A vizinha, Dona Juracy, ficava dando mais piada neles de vez em quando, mas no mais estavam entregues a si mesmos. A Márcia fazia o que podia, coitada, mas era criança cuidando de criança. Teve uma época que o dinheiro era tão curto que eu guardava a janta para os meninos e dizia que já tinha comido, só para ter certeza que eles não dormiriam com a barriga roncando. Mas mãe não engana filho por muito tempo. Um dia, o Carlos me pegou comendo um resto de farinha com água, depois que todos tinham ido dormir. Ele sentou do meu lado sem dizer nada. Partiu o pedaço de pão que tinha guardado do jantar e me deu a metade. Aquele gesto de um menino de 7 anos me quebrou por dentro. Parece exagero contar isso hoje, sentada nessa cadeira confortável, com a geladeira cheia ali na cozinha. Os jovens de agora não fazem ideia do que era viver naquela época. Os tempos eram outros. A vida era mais dura. Não tinha esse negócio de Bolsa Família, Vale Gás, entrega de leite. Essas ajudas do governo, pobre se virava sozinho ou morria à míngua. E olha que não era só o trabalho pesado e a falta de dinheiro. Era o olhar das pessoas também. Quando o homem abandona o lar, parece que a culpa é da mulher. Os vizinhos cotixavam quando eu passava. Não soube segurar o marido. Deve ter aprontado alguma. Mulher direita não fica sozinha com filho. Isso doía mais que a fome. Sabia? Os homens, então? Meu Deus do céu! Achavam que mulher sem marido era terra sem dono. Vinham com conversinha, com oferta de ajuda que sempre tinha um preço. Dona Terezinha, a senhora está muito aperreada. Eu posso dar uma força? A gente podia conversar melhor lá em casa. Eu engolia o choro, levantava a cabeça
e dizia que preferia lavar roupa até as mãos sangrarem a aceitar esse tipo de proposta. A pior parte era ver meus filhos crescendo com tantas privações. Tinha manhã que eu acordava e não reconhecia minhas próprias mãos, grossas, calejadas, com as unhas curtas e sem cor. Mãos que não pareciam de uma mulher de 30 e poucos anos, mas de uma velha de 60. E o espelho? Nem queria olhar. Parecia que tinha envelhecido 10 anos em 2. Aos poucos, aprendi outros jeitos de ganhar dinheiro. Uma senhora me ensinou a fazer sonhos e cocinhas para vender na porta da fábrica na hora do almoço. Levantava às 3 da manhã para preparar a massa, fritava tudo e saía com uma cesta coberta com pano de prato limpo. Vendia fiado para os operários, que me pagavam no dia do vale e pagamento. Foi nessa luta diária que os anos foram passando. Os meninos cresciam e, com eles, as despesas. Sapato que ficava pequeno, uniforme da escola que rasgava, remédio para a gripe que nunca faltava no inverno. Cada centavo era contado. Cada compra era pensada 100 vezes. A inflação naquela época era uma loucura. O dinheiro que você recebia de manhã já não comprava as mesmas coisas à tarde. Lembro de fazer compras com uma lista e ter que ir tirando itens enquanto passava no caixa, porque o dinheiro não dava. Os mais velhos, Márcia e Carlos, começaram a trabalhar cedo demais. Ela, com 14 anos, arrumou um emprego como babá numa casa de família. Cuidava de uma criança pequena em troca de comida, um quartinho nos fundos e um salário mínimo. O Carlos, com 12, começou a fazer bicos no mercadão, carregando compras, varrendo o chão, o que aparecesse. Ver meus filhos trabalhando tão cedo partia meu coração. Mas o que eu podia fazer? Era isso ou ver todo mundo passando necessidade. O dinheiro que eles traziam ajudava a manter os mais novos na escola. Esse foi nosso trato. Os mais velhos trabalhavam para que os caçulas pudessem estudar. Eu dizia sempre para eles: meu estudo é a única herança que posso deixar para vocês. Na época, não percebi as mudanças que foram acontecendo neles. Só via que éramos uma família lutando para sobreviver, cada um fazendo sua parte. Mas hoje, olhando para trás, vejo que aqueles anos deixaram marcas profundas. A Márcia amadureceu rápido demais. Perdeu aquela alegria de menina. O Carlos desenvolveu uma dureza, um jeito desconfiado de olhar o mundo, como se estivesse sempre esperando o pior. Você me pergunta se eu sentia raiva do Jorge. No começo, sim, tanta que chegava a me engasgar. Raiva e vergonha. Depois, com o tempo, foi virando uma espécie de dormência. Era como se ele nunca tivesse existido. Como se aqueles anos de casamento fossem um sonho distante de outra pessoa. Quando os vizinhos perguntavam, eu dizia que ele tinha viajado para trabalhar longe. Era mais fácil que explicar o abandono. Para os meninos mais novos, que mal lembravam do pai, eu contava histórias de um homem trabalhador que tinha precisado ir embora, mas que gostava muito deles. Às vezes me pergunto se fiz certo, ou se devia ter falado a verdade desde o princípio. Mas quem pode julgar uma mãe tentando proteger o coração dos filhos? A vida seguiu assim por mais de 10 anos. Trabalho de sol a sol, preocupação constante com dinheiro, sonhos pequenos, um par de sapatos novos, uma panela que não estivesse furada, um domingo de folga para descansar os ossos. A gente se acostuma com pouco quando não tem escolha. Mas então, quando eu já tinha quase 45 anos, as coisas começaram a mudar de um jeito que eu jamais poderia imaginar. Foi em 83 que as coisas começaram a mudar lá em casa. Lembro bem porque foi o ano da enchente grande, que levou metade dos barracos da beirada do rio. E também porque a inflação estava nas alturas. Todo santo dia os preços subiam. A gente comprava 1 quilo de arroz hoje por um preço e amanhã já era outro. Uma loucura que vocês jovens nem fazem ideia. Na época, a Márcia já tinha 23 anos e trabalhava, pelo que me dizia, como recepcionista num hotel da cidade. Menina bonita que ela tinha ficado,
alta, de cabelos pretos compridos e um sorriso que iluminava o ambiente. O Carlos estava com 21, forte como um touro. Tinha crescido com aquela cara fechada, sempre desconfiado, olhando o mundo como quem espera uma trapaça a qualquer momento. Os 3 mais novos ainda estudavam a Ana com 19, terminando o colegial e sonhando em ser professora o João com 17. Quieto. Gostava de ler e escrever poesia escondido. E o Lucas, meu caçula de 15 anos, que desde pequeno tinha problema no pulmão, vivia atacado de bronquite, precisando de remédio caro. Eu continuava na mesma peleja. Lavava roupa, fazia faxina, vendia quitutes na porta da fábrica. Estava com 45 anos. Mas meu corpo parecia de 60, as costas sempre doendo, as varizes nas pernas inchadas no fim do dia, as mãos ásperas que nem lixa. Mesmo assim, dava graças a Deus por ter saúde para trabalhar e sustentar a casa. Foi numa quinta-feira que tudo começou a mudar. Cheguei em casa depois de um dia inteiro esfregando o chão da casa da dona Eunice, uma ricaça exigente que queria tudo brilhando. E me deparei com uma geladeira na sala. Não era nova, tinha uns arranhões na porta e a borracha meio gasta. Mas era uma geladeira Consul, branca, funcionando. De onde veio isso? Perguntei, parada na porta, sem acreditar no que via. O Carlos apareceu da cozinha com um copo de água na mão. Comprei fiado, mãe. O seu antenor da loja de usados me deu prazo bom para pagar. A senhora merece um descanso. Ficar guardando comida naquela caixa com gelo não dá mais. Fiquei sem palavras. Uma geladeira custava uma fortuna, mesmo usada. Como é que o Carlos, que ganhava uma mixaria carregando caixas no mercado, tinha conseguido comprar aquilo? Naquela noite não consegui dormir direito. Uma pulga atrás da orelha não me deixava sossegar. Comecei a prestar mais atenção nas coisas lá de casa. A Márcia, que sempre deu um dinheirinho para ajudar nas despesas, agora trazia um pouco mais. Consegui umas horas extras no hotel, mãe, ela dizia. O Carlos também estava trazendo mais dinheiro para casa e desconversava quando eu perguntava de onde vinha. Os sinais foram aparecendo aos poucos. A Márcia chegando tarde da noite, sempre bem vestida, toda perfumada. Ela dizia ter ganhado o perfume de uma colega do trabalho. O Carlos, de repente, com um relógio digital no pulso, desses que brilhavam no escuro e tocavam música. Uma televisão pequena, preto e branco, que apareceu lá em casa em dia de jogo do Brasil. Remédios caros para o Lucas, que antes a gente mal conseguia comprar. A cada novidade eu perguntava, e sempre vinham as mesmas desculpas. Hora extra, serviço por fora, um bico aqui e ali, um patrão generoso que deu de presente. Eu fingia acreditar, mas no fundo sabia que tinha coisa errada. Mãe sente, mãe sabe. É um negócio aqui dentro que avisa quando os filhos estão escondendo algo. E não era só isso. A Márcia começou a sair mais arrumada, com umas roupas que eu nunca tinha visto antes. Saias curtas, blusas decotadas, sapatos de salto alto, maquiagem no rosto, o que antes ela mal usava. Dizia que era o padrão do hotel, que as recepcionistas tinham que se vestir assim. O Carlos, sempre calado, agora tinha uma mobilete azul, que deixava escondida na casa do seu Juvenal, 2 ruas abaixo da nossa. Eu só descobri porque um dia a vizinha comentou: "Vi seu filho naquela moto bonita, dona Terezinha. Tá prosperando, hein?" Os vizinhos começaram a notar também. Os cochichos voltaram, mas diferentes de antes. "Uma família da dona Terezinha tá de vento em popa, aquela geladeira nova que eles compraram. Viu a roupa que a filha dela usa? Coisa fina." Tinha um tom de inveja misturado com desconfiança que me deixava desconfortável. Um dia, enquanto lavava a louça, ouvi a Ana perguntar para Márcia como ela conseguia comprar tantas coisas bonitas com o salário de recepcionista. A Márcia desconversou. Disse que fazia economia, que ganhava gorjeta dos hóspedes, mas viu o olhar desconfiado da Ana. Ela tinha puxado a mim. Observadora.
Não deixava passar nada. Depois disso, comecei a reparar que a Márcia e o Carlos cochichavam muito quando estavam sozinhos. Se eu chegava perto, mudavam de assunto ou ficavam calados. Havia um segredo entre eles, algo que não queriam que eu soubesse. O pior é que, no fundo, eu acho que não queria mesmo saber. A vida tinha melhorado um pouco. Pela primeira vez em anos, não precisávamos contar cada centavo para fazer a feira do mês. O Lucas estava tomando os remédios certos e as crises de bronquite tinham diminuído. O João tinha cadernos novos para a escola. A Ana até falava em fazer o magistério depois que terminasse o colegial. Vocês me entendem? Era como se, depois de anos remando contra a correnteza, finalmente a água estivesse a nosso favor. Que direito eu tinha de questionar? Que mãe não quer ver os filhos progredindo? A família respirando um pouco mais aliviada. Mas um dia, na feira, encontrei a dona Amélia, mãe da Lourdes, que estudou com a Márcia. Ela me olhou de cima a baixo e perguntou com aquele sorriso falso: "Como vai sua menina Terezinha?" Ouvi dizer que ela está trabalhando num hotel. O jeito que ela falou hotel, pausado e com um tom de ironia, me fez gelar por dentro. Respondi que sim, que a Márcia estava trabalhando como recepcionista e mudei de assunto rapidinho. Voltei para casa perturbada. O que será que a dona Amélia sabia? O que as pessoas estavam falando? Naquela noite, quando a Márcia chegou tarde, reparei no batom vermelho, na saia curta, no salto alto. "Filha, que hotel é esse que você trabalha mesmo?" perguntei. Ela ficou séria de repente. Olhou para o chão. "Hotel Central." "Mãe, por quê?" "Nada não", respondi. "Só curiosidade." Era mentira. Não existia Hotel Central na nossa cidade. Naquela semana, a desconfiança cresceu como praga no milharal. Reparei que o Carlos saía sempre no mesmo horário que a Márcia. Voltava mais tarde ainda. E os dois quase nunca estavam em casa juntos nos fins de semana. Quando perguntei ao João se sabia onde o irmão trabalhava, ele deu de ombros. "Sei lá, mãe, o Carlos nunca conta nada pra gente." Uma noite, não aguentei mais. Disse pra Ana que ia visitar minha comadre Zefa, que estava adoentada. Era mentira. Peguei o mesmo ônibus que vi a Márcia pegar tantas vezes e desci no centro da cidade. De longe, a segui andando até uma rua mais afastada, cheia de bares e casas noturnas. Meu coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. Vi quando ela entrou num lugar de fachada vermelha com uma placa piscando Drinks e Companhia. Fiquei parada na esquina, sem coragem de chegar mais perto. Era um bordel. Todo mundo na cidade sabia. E minha filha tinha entrado ali como quem chega em casa. Voltei para casa como um fantasma, sem sentir o corpo. Na minha cabeça, 1000 pensamentos se atropelavam. Não podia ser minha Márcia, que eu criei com tanto sacrifício, que tinha sido quase uma segunda mãe para os irmãos. Como podia ter chegado a isso? E o Carlos? O que ele tinha a ver com aquilo? Onde conseguia dinheiro? As perguntas martelavam na minha cabeça enquanto eu olhava para o teto, sem conseguir dormir. Amanhecia e eu não tinha pregado o olho. De manhã, sozinha na cozinha, sentei na mesa e chorei como há anos não chorava. A geladeira branca parecia me acusar do outro lado da sala. A televisão, os remédios do Lucas, as roupas novas, tudo tinha um preço que eu não imaginava. Foi nesse momento que o Carlos entrou na cozinha. Ele me olhou, viu meus olhos vermelhos e soube na hora. "A senhora descobriu." Não foi uma pergunta, mas uma afirmação. Balancei a cabeça, incapaz de falar. Ele sentou à minha frente e ficamos em silêncio por um tempo que pareceu uma eternidade. "Mãe, a senhora precisa entender que a gente não tinha escolha." E assim, naquela manhã de 83, na nossa cozinha pequena, meu filho começou a me contar uma história que mudaria para sempre o que eu entendia sobre certo e errado, sobre julgamento e sobrevivência, sobre o que uma família é capaz de fazer quando o mundo vira as costas para ela.
Deus sabe como eu queria que aquela conversa fosse apenas um pesadelo. Começou quando Toninho ficou doente daquela vez. Lembra? Pneumonia forte. O doutor falou que sem o remédio caro ele podia não resistir. Eu lembrava bem. O Lucas ficou muito fraquinho do pulmão. Pegou uma pneumonia tão forte há uns 4 anos que ficou com os lábios roxos, respirando com dificuldade. O médico do posto receitou um antibiótico importado que custava mais que todo o nosso ganho do mês. Na época fiquei desesperada, pensando em vender até minha aliança de casamento. Único objeto de valor que me restava dos tempos de Jorge. Na Márcia ficou sabendo de um serviço que pagava bem. Continuou Carlos, agora olhando para as próprias mãos. Uma conhecida dela falou desse, e lugar, na zona. Disse que em uma noite dava para ganhar o que ela ganhava na semana toda como doméstica. O estômago revirou dentro de mim. Senti gosto de fel na boca. Queria mandar ele calar, dizer que não queria ouvir, que preferia continuar na ignorância. Mas apenas fiquei ali, em silêncio, como se estivesse pregada na cadeira. Ela foi sem contar para ninguém. Quando descobri, fiquei louco de raiva. Quis ir lá tirar ela de lá à força. Mas aí o Toninho piorou. Precisava de mais remédio. Precisava de comida melhor. A Márcia chorou. Me disse que era só por um tempo, até a gente conseguir dinheiro para o tratamento. O Carlos agora falava rápido, como se as palavras estivessem engasgadas há tanto tempo que agora saiam num jorro só. Contou como ficou de olho na irmã, de como começou a proteger ela e outras moças que trabalhavam no lugar. Não é como a senhora está pensando, mãe. Eu não sou cafetão nem nada. Eu só garanto que ninguém faça mal para elas que paguem o combinado. As meninas me dão uma parte pequena, mas eu não obrigo ninguém a nada. Meus filhos que eu tinha criado com tanto sacrifício, com tantos sonhos, tinham chegado a isso. A vergonha que senti foi tão grande que achei que ia desmaiar ali mesmo. O Carlos continuava falando. Em certo ponto, eu questionei ele, dizendo: "Por que não me falaram nada?" Então ele soltou uma risada amarga. "E o que a senhora ia fazer? Trabalhar mais do que já trabalhava?" A senhora mal conseguia ficar em pé de tão cansada. E a gente já tinha pedido fiado em todo lugar. Já devia para todo mundo. Era verdade, e isso doía mais que tudo. Eu não podia fazer nada. Estava no meu limite. Esticando cada centavo, cada minuto do dia, cada gota de força que tinha no corpo, e mesmo assim não era suficiente. "Onde está sua irmã agora?" Perguntei com uma voz que parecia não ser minha. "Dormindo. Chegou tarde ontem. Levantei devagar, as juntas doendo como se fosse uma velha. Fui até o quarto que a Márcia dividia com a Ana. A mais nova já tinha saído para a escola. Abri a porta devagar. Márcia dormia de bruços, os cabelos pretos espalhados no travesseiro. Parecia uma menina ainda, tão jovem, tão vulnerável. Sentei na beirada da cama e toquei de leve seu ombro. Ela acordou assustada, os olhos se arregalando ao me ver ali. Vendo ela assim, de perto, notei marcas que nunca tinha percebido antes. Uma leve cicatriz no queixo, olheiras profundas disfarçadas pela maquiagem que não tinha removido completamente antes de dormir. Quanto tempo fazia que eu não olhava realmente para minha filha? "Mãe, o que foi?" Ela perguntou, sentando na cama e puxando o lençol para cobrir o corpo vestido, apenas com uma camisola fina. O Carlos me contou tudo. Falei simplesmente. O rosto dela perdeu toda a cor. Suas mãos começaram a tremer. Por um instante, achei que ela ia negar, inventar uma desculpa, tentar me enganar de novo. Mas em vez disso, algo se quebrou dentro dela, baixou os olhos e começou a chorar, primeiro em silêncio, depois em soluços que sacudiam seu corpo todo. Abracei ela como não abraçava há anos. Ela se agarrou a mim como quando era pequena e tinha medo de tempestade. E ficamos assim, duas mulheres abraçadas na penumbra de um quarto pequeno, chorando juntas por algo que não tinha nome. "Me perdoa, mãe." Ela repetia entre soluços. "Eu não queria.
Juro que não queria. Naquele momento, não consegui dizer nada. O que mamãe diz para uma filha numa hora dessas? Qual palavra pode consertar um coração partido em 1000 pedaços? Apenas a segurei forte contra meu peito, balançando como se ela ainda fosse um bebê. Quando os soluços diminuíram, me afastei um pouco para olhar nos olhos. Precisava entender. Como começou tudo isso, minha filha? Márcia secou as lágrimas com as costas das mãos, respirou fundo e começou a contar. Sua voz baixa ia e voltava como onda na praia. Contou como foi demitida do emprego de doméstica, quando o patrão tentou abusar dela e ela resistiu. A patroa descobriu e humilhou ela. Como ficou semanas procurando trabalho, enquanto Lucas ficava cada vez mais. Como uma antiga colega de escola a encontrou na rua e falou do lugar onde trabalhava, onde se ganhava bem, onde ela tinha liberdade. No começo, eu disse que jamais faria isso. Mas então o Toninho piorou e o remédio era tão caro. Fui só uma vez, mãe. Juro. Pensei que seria apenas aquela noite, só para comprar o remédio. Mas uma noite virou 2, depois uma semana, 1 mês. O dinheiro era mais do que ela jamais tinha visto na vida. Podia ajudar em casa, comprar coisas que antes eram apenas sonhos distantes. E o Carlos? Como ele entrou nessa história? Ela contou como o irmão a seguiu uma noite, desconfiado, e descobriu tudo. A briga feia que tiveram, ele querendo tirar ela dali à força, ela explicando que era a única maneira de terem dinheiro para o tratamento do Lucas. Ele ficou possesso, mãe. Quebrou tudo no quarto. Chorou feito criança. Mas depois, quando viu que eu não ia parar, decidiu ficar de olho em mim. Começou a me acompanhar, esperar do lado de fora, a garantir que ninguém me tratasse mal. Com o tempo, outras moças do lugar pediram a mesma proteção. O Carlos virou uma espécie de segurança, de garantia. Recebia uma pequena parte do que elas ganhavam, em troca de assegurar que os acordos fossem respeitados, que ninguém passasse dos limites. Ele só queria me proteger, mãe. No fundo, acho que achava que assim eu desistiria mais rápido, vendo que ele estava me esperando lá fora todas as noites. Escutei tudo em silêncio, um nó apertando cada vez mais minha garganta. A cada palavra dela, via o tamanho do meu fracasso como mãe. Onde eu estava enquanto tudo isso acontecia? Trabalhando, sempre trabalhando. Tão ocupada, tentando colocar comida na mesa, que não percebi que meus filhos estavam se perdendo pelo caminho. Nesse momento, a imagem do Jorge veio à minha mente. Aquele desgraçado que tinha nos abandonado, deixando essa carga toda em minhas costas. A raiva que senti foi tão grande que achei que ia explodir. Se ele estivesse na minha frente naquela hora, acho que seria capaz de matar ele com minhas próprias mãos. E agora perguntei, mais para mim mesma que para ela. Márcia olhou para mim com olhos vermelhos de tanto chorar. Não sei, mãe. Já tentei sair algumas vezes, mas o dinheiro, a gente se acostuma, sabe? A casa, o Toninho, os estudos da Ana e do João, tudo depende do que eu ganho lá. A verdade nua e crua pairou no ar entre nós. O dinheiro que mantinha nossa família nos últimos anos, que permitia que os mais novos estudassem, que garantia os remédios do Lucas, que colocava comida na mesa e pagava as contas, vinha dali, daquele lugar de luzes vermelhas. Tem mais uma coisa, mãe, ela disse, tão baixo que quase não escutei. Eu tenho guardado dinheiro um pouco cada mês, numa caderneta na caixa. É para a Ana fazer o magistério. Ela tem chance de ser alguém na vida, de ter um futuro diferente. Fiquei ali sem palavras, olhando para essa jovem mulher que um dia foi minha menininha de tranças. Quanto sacrifício! Quanto sofrimento silencioso! E tudo bem debaixo do meu nariz, sem que eu percebesse. A porta do quarto se abriu devagar e Carlos apareceu. Olheiras fundas marcavam seu rosto jovem, mas já endurecido pela vida. Ele entrou e sentou no chão, encostado na parede. E agora, mãe? O que a senhora vai fazer? A pergunta pairou no ar como uma nuvem pesada. O que eu?
Terezinha Santos Oliveira, mulher de fé, criada para ser honesta e correta, ia fazer agora que sabia que seus filhos mais velhos estavam envolvidos com prostituição. Olhei para o pequeno crucifixo na parede do quarto, que tinha ganhado da minha mãe quando me casei. Por um momento pensei em virar ele para a parede, para que o Senhor não testemunhasse minha vergonha. Mas então algo dentro de mim se fortaleceu. Agora, disse com uma voz que não parecia a minha. Agora nós vamos tomar café e conversar como a família que somos. E vamos decidir juntos o que fazer. Levantei da cama, ajeitei o avental surrado que usava e saí do quarto. Na cozinha, mecanicamente, comecei a preparar café fresco e a fatiar o pão que tinha assado no dia anterior. Minhas mãos tremiam, mas continuavam se movendo, como tinham feito todos esses anos. Enquanto a água fervia, olhei pela janela o quintal pequeno, onde um dia sonhei ver meus filhos brincando felizes. O sol já estava alto no céu. Um novo dia tinha começado. E com ele, uma nova realidade que eu precisava enfrentar. Márcia e Carlos se sentaram à mesa em silêncio. Servi o café para eles, como fazia todos os dias. O cheiro forte, familiar, encheu a cozinha. E então, olhando para meus filhos, para esses adultos que um dia foram crianças inocentes, tomei a decisão mais difícil da minha vida. Mas antes que eu pudesse falar, a porta da frente se abriu. Era o Lucas voltando da escola mais cedo? Estava tossindo forte, o rosto pálido mostrando que estava tendo outra crise. Ao ver ele assim, frágil e doente, entendi com perfeita clareza o que Márcia tinha me dito. Não tínhamos escolha, nenhum de nós tinha. Naquela hora, quando Lucas entrou tossindo pela porta da cozinha, algo mudou dentro de mim. Foi como se, por um instante, eu pudesse enxergar nossa situação de fora, como se Deus me mostrasse o quadro inteiro de nossas vidas. De um lado, tinha meus princípios, os ensinamentos da minha mãe, o que o padre falava todo domingo, na missa sobre o pecado e a virtude. Do outro, tinha meus filhos de carne e osso, com fome, com necessidades, doentes. O Lucas ali na minha frente, precisando de remédio que eu não podia comprar com meu trabalho honesto. O que vale mais? As regras ou a vida? Talvez você esteja me julgando agora, mas experimenta se colocar no meu lugar. Peguei o Lucas no colo. Já estava grande demais para isso, mas ainda era magricelo por causa da doença, e o levei para o quarto. Dei o remédio que agora eu sabia tinha sido comprado com o dinheiro da Márcia. Fiquei ali, acariciando a testa dele até a respiração ficar mais tranquila, até ele adormecer. Quando voltei para a cozinha, Márcia e Carlos ainda estavam lá sentados, esperando por minha sentença. Pareciam dois criminosos aguardando o juiz decidir seu destino. O café já tinha esfriado nas xícaras. Temos que conversar, eu disse, sem conseguir olhar direto nos olhos deles. Mas não agora. Preciso pensar. E vocês precisam descansar. Eles se entreolharam surpresos com minha reação. Talvez esperassem gritos, choro, drama, mas eu estava além disso. A dor que sentia era tão funda que não dava nem para expressar com lágrimas. Nos dias que se seguiram, vivi num estado esquisito, como se não estivesse completamente ali. Levantava, fazia as tarefas de sempre, ia trabalhar nas casas das patroas. Voltava, cozinhava, mas por dentro era como se algo tivesse quebrado. Observava a Márcia se arrumando para sair à noite, passando aquele batom vermelho, colocando as roupas provocantes. Ouvia o Carlos saindo logo depois, na mobilete barulhenta, e fingia que não sabia para onde iam, o que faziam. Chegou domingo, dia de ir à missa como sempre fizemos. Me arrumei cedo, coloquei meu melhor vestido, um azul marinho com bolinhas brancas que já tinham uns bons anos. O João, a Ana e o Lucas se aprontaram também. Só a Márcia e o Carlos disseram que estavam cansados, que iam ficar em casa. Na igreja, não consegui me concentrar nas palavras do padre. Meus pensamentos estavam todos embaralhados. Quando chegou a hora da confissão, o
que eu diria? Padre, meus filhos estão na vida errada e eu estou deixando. Ele com certeza me condenaria, diria que eu estava sendo cúmplice do pecado. Mas mesmo assim entrei no confessionário. A caixinha de madeira escura com a telinha que mal dava para ver o rosto do padre do outro lado. Um cheiro de madeira antiga e incenso. Padre, não sei o que fazer. Comecei, a voz trêmula. Descobri algo terrível sobre meus filhos mais velhos. E contei tudo, como haviam sido abandonados pelo pai. Como lutávamos para sobreviver. Como a Márcia tinha começado naquela vida para comprar remédio para o irmão doente. Como o Carlos tinha virado uma espécie de protetor. Falei da minha vergonha, do meu fracasso como mãe, da minha dúvida sobre aceitar ou não o dinheiro que vinha dali. Quando terminei, houve um longo silêncio do outro lado. Achei que o padre estivesse chocado demais para falar. Ou talvez pensando em que penitência seria pesada o suficiente para mim. Minha filha, ele finalmente disse, com uma voz mais gentil do que eu esperava. Você já carregou uma cruz pesada todos esses anos. Criou 5 filhos sozinha. Trabalhou até suas forças acabarem. Fez o que pôde. Fiquei surpresa com aquelas palavras. Não era a condenação que eu esperava. Mas, padre, insisti. E agora? O que devo fazer? Devo expulsar meus filhos de casa? Devo recusar o dinheiro mesmo? Sabendo que isso significa ver meu caçula sofrer, ver os outros 2 abandonarem os estudos, o padre suspirou do outro lado da grade. Deus julga o coração. Terezinha, não me cabe dizer o que você deve fazer nessa situação tão difícil. Só sei que, às vezes, a vida nos coloca em becos sem saída, onde todas as opções parecem erradas. Ele fez uma pausa e depois continuou. Reze, busque orientação no Senhor. E lembre-se de que Jesus não condenou a mulher pecadora. Ele a acolheu e disse: vai, e não peques mais. Talvez seu papel seja esse: acolher seus filhos e ajudar eles a encontrar outro caminho, quando for possível. Saí do confessionário confusa. Não era a resposta clara que eu buscava, mas, de alguma forma, me trouxe um pouco de paz. Aquela noite rezei mais do que tinha rezado em toda a minha vida, ajoelhada ao lado da cama, com um terço velho nas mãos calejadas. Na manhã seguinte, chamei a Márcia para conversar. Estávamos sozinhas em casa. Os outros tinham saído. Minha filha. Comecei segurando as mãos dela entre as minhas. Eu não posso fingir que aprovo o que você faz. Meu coração de mãe sangra só de pensar. Mas também não posso julgar, porque não sei o que faria no seu lugar. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Pela primeira vez, me contou mais detalhes sobre aquela vida. Os homens, a humilhação, o medo constante de doenças, de violência. Como voltava para casa se sentindo suja por dentro, como tomava banhos tão quentes que quase queimavam a pele, tentando limpar o que não se limpa com água. Eu tentei sair, mãe. Ela disse entre soluços. No começo eu pensava, é só até juntar dinheiro pro remédio do Toninho. Depois foi. Só até a gente comprar geladeira. Depois só até a Ana terminar o colegial. Sempre tem um motivo para continuar. Entendi então que minha filha estava presa numa teia da qual não conseguia escapar sozinha. E o Carlos também, de outro jeito. Ele tinha assumido tão cedo o papel de homem da casa, de protetor, que agora não sabia ser outra coisa. Mas é isso que a pobreza faz com a gente. Vai empurrando a linha do que é aceitável, do que é suportável. Aos poucos, coisas que a gente jurou que nunca faria se tornam possíveis, depois necessárias. Nos dias que se seguiram, chegamos a um acordo não falado. Eu não perguntava de onde vinha o dinheiro. Eles não mencionavam o trabalho na minha frente. Os mais novos não sabiam de nada ou fingiam não saber. Não tenho certeza. A vida seguiu assim, numa mentira silenciosa que todo mundo colaborava para manter. Com o tempo, aprendi a viver com aquela ferida aberta. Não se cura,
mas formam uma casca por cima. A gente segue em frente, um dia de cada vez. Mas teve uma noite que a casca quebrou. A Márcia chegou em casa de madrugada, o rosto inchado, um corte no lábio. Entrou direto para o banheiro e ficou lá um tempão. Quando saí da cama para ver o que acontecia, a encontrei sentada no chão do banheiro, abraçada aos joelhos, tremendo. "Quem fez isso com você?" Perguntei, ajoelhando ao lado dela. Ela não queria dizer, mas insisti tanto que acabou contando. Um cliente novo, violento, que o Carlos não conhecia. Tinha passado dos limites, machucado ela. Naquele momento, algo se rompeu dentro de mim. Uma raiva que nem sabia que existia subiu pela garganta como fogo. Não era mais só a Terezinha conformada, a mãe que aceitava tudo calada. Era uma fera defendendo a cria. No dia seguinte, fiz algo que nunca pensei que faria. Fui até aquele lugar, o Drinks e companhia. Era de dia, estava vazio. Só uma mulher mais velha limpando as mesas, preparando para a noite. "Quero falar com a dona." Exige, com uma voz que não parecia minha. A mulher me olhou de cima a baixo. "A dona sou eu, Cissa. O que a senhora quer?" Contei quem eu era, a mãe da Márcia. Vi o rosto dela mudar, de expressão se fechar. "Olha, eu não sei de nada. A menina é maior de idade e trabalha porque quer. Não vim aqui brigar. Interrompi. Vim dizer que se minha filha voltar machucada para casa de novo, se algum homem encostar um dedo nela que seja, eu não respondo por mim. Tenho 5 filhos para criar, mas arranjo tempo para botar fogo nesse lugar." As palavras saíram com tanta força, com tanta convicção, que até eu me assustei. A Cissa me olhou diferente então, com mais respeito talvez. "A menina é boa funcionária," ela disse. "Mas calma. O que aconteceu ontem foi exceção. Já expulsei o infeliz. Ele não volta mais. E o Carlos sempre cuida bem das moças." Saí dali me sentindo estranha, como se fosse outra pessoa. Eu tinha acabado de ameaçar uma cafetina. Em que mundo isso fazia sentido? Nossa casa mesmo aos poucos foi mudando. Não era mais aquele lugar triste, de paredes descascadas e móveis quebrados. Tínhamos uma geladeira agora, uma televisão Philco preto e branco, um sofá novo forrado com plástico para não estragar, até cortinas novas nas janelas, de um tecido florido que comprei à prestação. A mesa da cozinha, onde fazíamos as refeições, era de forma e camarela, comprada numa liquidação. Aos domingos, único dia em que conseguíamos reunir todos para o almoço, eu caprichava: frango assado, farofa, arroz, feijão e até uma sobremesa, pudim de leite que o João adorava. Era uma fartura que alguns anos antes não podíamos nem sonhar. Aqueles almoços de domingo eram como uma ilha de normalidade no meio de tudo. A Márcia ajudava na cozinha, o Carlos contava piada. Os mais novos brigavam por bobagem como irmãos comuns. Por algumas horas, éramos apenas uma família como qualquer outra. Com sons de talheres batendo nos pratos, conversas sobrepostas, risos. Com todo esse estresse, não demorou muito para meu corpo começar a reclamar. Comecei a sentir uma dor constante no estômago, uma queimação que nem o chá de boldo da dona Zefa resolvia. O médico do posto diagnosticou úlcera nervosa. Receitou uns remédios caros que, ironicamente, foram comprados com o dinheiro daquele lugar. "A senhora precisa evitar preocupações", disse o doutor. Um jovem de óculos que parecia ter acabado de sair da faculdade. Evitar preocupações, como se fosse possível. Carreguei aquele remédio para a úlcera na bolsa por anos, tomando quando a dor apertava. Enquanto isso, os mais novos cresciam e prosperavam, sem saber, ou fingindo não saber, o preço daquele progresso. O João terminou o colegial com notas excelentes. A Ana conseguiu entrar no magistério e sonhava em ser professora. O Lucas, com a saúde melhor graças aos remédios caros, desenvolveu um talento para o desenho que ninguém imaginava. Ver eles assim, tendo oportunidades que os mais velhos não tiveram, era como um bálsamo para minha consciência. Às vezes, tarde da noite, eu abria a porta do quarto deles, só para ver eles dormindo. Agora,
Para você entender como tudo mudou, preciso contar sobre aquele entardecer de outubro de 85. Eu estava sozinha em casa, lavando louça, quando bateram na porta. Era o João voltando mais cedo da escola, o rosto pálido como papel. Mãe, ele disse, a voz tremendo, o Carlos está no hospital. Teve uma briga feia lá na zona. Meu mundo desabou naquele instante. Ele sabia, o João sabia onde o irmão trabalhava, o que ele fazia. E se ele sabia, provavelmente a Ana e o Lucas também. Nossa mentira cuidadosamente construída desmoronava como um castelo de cartas, mas não havia tempo para pensar nisso. Que hospital? Perguntei, já tirando o avental e pegando a bolsa. O João explicou que um amigo do Carlos tinha vindo avisar na escola, sabendo que ele estudava lá. O Carlos estava no Hospital Santa Casa. Tinha levado várias facadas numa briga com outro cafetão da cidade. Cafetão, meu filho. Essas duas palavras juntas na mesma frase eram como um tapa na cara, mesmo depois de tanto tempo. Peguei o primeiro ônibus para o hospital, o coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. No caminho, o João me contou que sabia de tudo há meses. Um colega da escola tinha visto o Carlos e a Márcia lá na zona e espalhou a notícia. No começo ele não acreditou, mas depois, juntando as peças, o dinheiro misterioso, as ausências, as conversas interrompidas quando alguém entrava na sala, tudo fez sentido. Por que você nunca falou nada? Perguntei, as mãos tremendo no colo. Porque eu entendi, mãe. Respondeu com uma maturidade que me assustou. Entendi que era por causa da gente, por causa do Toninho, da escola, de tudo. Chegamos ao hospital e encontramos a Márcia na sala de espera, os olhos inchados de chorar. Ela tinha maquiagem borrada no rosto. Usava uma roupa curta demais para aquele ambiente. As enfermeiras a olhavam de lado, cochichando entre si. Como ele está? Perguntei, abraçando-a. Está na cirurgia, mãe. Foram 3 facadas, uma pegou perto do pulmão. Aquela noite no hospital foi o fim dos nossos anos de silêncio, o fim da farsa que tínhamos vivido. Enquanto esperávamos notícias do Carlos, sentadas naquelas cadeiras duras da sala de espera, as máscaras caíram. Não havia mais segredos a guardar. O Carlos ficou uma semana inteira no hospital. 3 facadas, uma cirurgia de emergência, transfusão de sangue. O médico disse que ele teve sorte, uns 2 dedos mais para o lado, e não teria sobrevivido. Que tipo de sorte é essa? Meu Deus! Ser esfaqueado e não morrer? Os dias que passamos naquele hospital mudaram nossa família para sempre. Com o Carlos entre a vida e a morte, não tinha mais como manter as aparências. A Ana e o Lucas apareceram no hospital ainda naquela primeira noite. Vieram com o João, que tinha voltado para casa para avisar eles. Os 3 estavam lá, meus filhos mais novos, que eu tanto quis proteger da verdade. Olhando a Márcia de roupas curtas e maquiagem borrada, ouvindo a conversa dos médicos sobre briga na zona, naquela sala de espera fria, com cheiro de éter e desinfetante, tudo veio à tona. A Márcia, cansada e nervosa, contou tudo sem filtros, como tinha começado a se prostituir para pagar os remédios do Lucas, como Carlos virou uma espécie de protetor dela e outras moças, como tinham escondido tudo da gente para não nos magoar. O Lucas, meu caçula, chorou tanto quando soube que seu remédio caro vinha daquele dinheiro. Por minha causa, ele repetia, tudo isso por minha causa. A Ana, sempre a mais calada dos 5, escutou tudo com o olhar fixo no chão, as mãos apertadas uma na outra, até os nós dos dedos ficarem brancos. Depois, quando finalmente falou, foi para dizer algo que nunca vou esquecer. A gente sempre soube. Talvez não os detalhes, mas a gente sabia que tinha algo errado. Só fingimos que não, porque era mais fácil. Aquelas palavras me cortaram mais fundo que qualquer faca.
Meus filhos, todos eles, carregando esse peso, essa vergonha, esse segredo, cada um do seu jeito. A família que eu tanto quis proteger já estava quebrada por dentro há muito tempo. Quando Carlos saiu da UTI, 3 dias depois, e foi transferido para um quarto comum, nossa família se reuniu ali, ao redor daquela cama de hospital. Era a primeira vez em anos que estávamos todos juntos, sem fingimento, sem segredos. O corpo magro do Carlos, cheio de tubos e curativos, a cicatriz recente no rosto que ia marcar ele para o resto da vida. Foi ali, naquele quarto com cheiro de remédio e luz fraca, que tomamos a decisão que mudaria tudo. O Carlos, ainda fraco, mas com um olhar decidido, foi quem começou. Isso tem que acabar. Quase morri dessa vez. Da próxima, posso não ter a mesma sorte. A Márcia, sentada na beirada da cama, segurava a mão do irmão. Ela tinha sido a mais resistente durante todos aqueles anos. Sempre que falávamos em mudar de vida, era ela quem lembrava das contas, dos remédios do Lucas, dos estudos dos mais novos. O Augusto, ela disse, meio hesitante. Ele sempre falou que me ajudaria a sair dessa vida, que tem trabalho na capital, numa loja de departamentos, que poderia arranjar moradia. O Augusto era um cliente regular da Márcia. Um homem mais velho, viúvo, comerciante, que viajava bastante e sempre pedia por ela quando passava na cidade. Ao contrário da maioria, ele a tratava com respeito. Com o tempo, desenvolveram uma relação que ia além do profissional. Na época, desconfiei desse interesse. Quantas moças não foram iludidas por promessas de homens que só queriam explorar elas de outro jeito? Mas naquele momento, com meu filho na cama de hospital por causa de uma facada, qualquer saída parecia melhor que continuar naquela vida. E você, Carlos? Perguntei. O que pensa em fazer? Ele olhou para o teto, pensativo. Tô cansado, mãe. Cansado dessa vida, dessas brigas, desse mundo. Se a Márcia sair, não tem por que eu continuar. Tava pensando... Tem aquela clínica, sabe? Para quem tem problema com droga, com bebida... Só então entendi o que ele estava dizendo. Nos últimos meses, tinha notado mudanças no Carlos. A irritabilidade, os olhos sempre vermelhos, o jeito nervoso, achei que era estresse, o perigo constante da vida que levava, mas era mais que isso. Ele tinha começado a usar drogas, primeiro para aguentar as noites em claro, depois porque não conseguia mais parar. O convênio da prefeitura cobre parte do tratamento, continuou o Carlos. O resto a gente dá um jeito. O João, que até então estava quieto num canto, se manifestou. Eu posso trabalhar meio período. Tenho uma vaga de office boy no banco. Não paga muito, mas ajuda nas contas. A Ana, com aquela maturidade que sempre me surpreendeu, falou em pegar mais turmas no reforço escolar, que já dava para alguns vizinhos. O Lucas, ainda sentindo o peso da culpa, prometeu procurar algum trabalho para os fins de semana. E a senhora mãe perguntou a Márcia, me olhando com aqueles olhos que, apesar de tudo, ainda tinham um brilho de esperança. O que acha? O que eu achava? Achava que estávamos no fundo do poço, mas pela primeira vez em anos via uma luz lá em cima. Uma possibilidade de mudança, de recomeço. Era assustador, sim. Mas olhando para aquela cama de hospital, para meu filho ferido, para os outros 4 esperando minha resposta, eu soube qual era a decisão certa. Acho que está na hora de virar essa página, respondi, com uma certeza que não sentia de verdade, mas fingia ter, todos juntos, como família. Não vai ser fácil, mas nada nessa vida foi fácil pra gente, não é mesmo? Foi assim, numa conversa de hospital, que decidimos mudar o rumo da nossa história. No dia seguinte, já começamos a agir. A Márcia telefonou para o Augusto, que ficou feliz com a decisão dela. Ele viria buscar em 2 semanas, quando tivesse tudo arrumado na capital. O Carlos saiu do hospital 5 dias depois, ainda fraco, mas determinado. Fizemos os contatos com a clínica de reabilitação. Era um lugar simples nos arredores da cidade, mantido por uma igreja. O tratamento duraria 3 meses.
em regime de internação. Não seria fácil para ele. Acostumado com a liberdade das ruas, ficar confinado, seguindo regras, enfrentando a abstinência. Mas era necessário. Em casa, uma transformação acontecia. O João conseguiu o emprego de office boy. Saía cedo e voltava tarde para ir à escola noturna. A Ana começou a dar aulas de reforço para mais crianças, cobrando uma pequena mensalidade. Até o Lucas, já recuperado dos problemas respiratórios, arrumou um trabalho aos sábados, ajudando na papelaria do seu Manuel. Quando chegou o dia da partida da Márcia, estávamos todos nervosos. Ela arrumou uma pequena mala com suas coisas, deixando para trás as roupas provocantes, os sapatos de salto alto, tudo que lembrasse sua vida anterior. Cortou o cabelo curto, tirou o esmalte vermelho, parecia outra pessoa. O Augusto veio buscar ela num carro grande, um Opala marrom. Era a primeira vez que o víamos. Um homem de seus 50 anos, cabelos grisalhos nas têmporas, jeito sério, mas gentil. Ele foi educado comigo, tratou os irmãos dela com respeito. Não parecia o tipo de homem que iria explorar uma moça. A senhora não precisa se preocupar, ele me disse quando estávamos a sós na cozinha. Vou cuidar bem da Márcia. Ela merece uma chance de recomeçar, e eu também. Não sei se acreditei totalmente nele naquele momento. Mas o que podia fazer? A decisão não era minha. A Márcia já tinha 25 anos, tinha passado por mais coisas na vida que muita gente velha. Eu só podia rezar e esperar pelo melhor. A despedida foi difícil. O Carlos, já preparado para ir para a clínica no dia seguinte, abraçou a irmã com força. Eles tinham uma ligação especial, forjada nas noites perigosas, nos segredos compartilhados, na proteção mútua. Agora cada um seguiria seu caminho, separados pela primeira vez em anos. Você vai ficar bem? Ela perguntou baixinho a ele, segurando o rosto marcado do irmão entre as mãos. Vou. E você? Vou tentar. Eu abracei minha filha, como se pudesse absorver toda a dor que ela tinha passado. Como se meu amor pudesse apagar as marcas dos anos perdidos. Te amo, sussurrei no ouvido dela. Sempre te amei. Mesmo quando não entendi tuas escolhas. Eu sei, mãe, também te amo. Obrigada por tudo. Vimos o carro se afastar pela rua de terra, levantando poeira. A Márcia acenava pela janela, mais parecida com aquela menina que tinha sido há tantos anos. Só Deus sabia se aquela decisão era certa, se aquele homem era confiável, se haveria realmente um emprego, uma nova vida. Mas precisávamos acreditar. No dia seguinte, levamos o Carlos para a clínica. Era um lugar simples, com uma capelinha branca na entrada, cercado por árvores. As paredes precisando de pintura, as janelas com grades, não para prender, explicou a freira que nos recebeu, mas para impedir fugas nos primeiros dias, quando a abstinência batesse forte. O Carlos estava calado, nervoso. Quando chegou a hora de nos despedirmos, ele me abraçou com força, como quando era pequeno e tinha medo de tempestade. Desculpa, mãe, ele disse, a voz embargada. Desculpa por tudo. Não tem do que se desculpar, filho. Só se cuida e volta logo para casa. Ver meus 2 filhos mais velhos partindo assim, um atrás do outro, foi como perder um pedaço do coração. Mas, diferente de quando o Jorge nos abandonou, desta vez havia esperança. Eles estavam buscando um caminho melhor, um recomeço. E nós, que ficamos em casa, também estávamos determinados a mudar. Os dias que se seguiram foram de adaptação. Sem o dinheiro da Márcia e do Carlos, tivemos que voltar a uma vida mais simples. Nada de carne todo dia. Nada de pequenos luxos aos quais tínhamos nos acostumado. Mas, estranhamente, não parecia um sacrifício tão grande. Havia uma leveza na casa, como se um peso tivesse sido tirado dos nossos ombros. Eu também voltei a trabalhar mais. Consegui um emprego numa fábrica de costura que tinha aberto na cidade. Não pagava muito, mas era um salário regular, limpo, com carteira assinada. Minha primeira carteira assinada na vida,
aos 48 anos. Acordava às 5 da manhã, pegava o ônibus lotado, passava o dia na máquina de costura, voltava à noitinha. Era cansativo, mas havia uma dignidade naquela rotina que me dava força. As notícias da Márcia vinham por telefone, uma vez por semana. Ela tinha conseguido um emprego de vendedora numa loja de departamentos, como Augusto prometeu a ela. Morava num quarto alugado perto do trabalho. Estava estudando à noite para completar o 2º grau. O Augusto ajudava, mas, pelo que entendi, eles não moravam juntos. Ele a estava respeitando, dando tempo para ela se adaptar, se encontrar. Do Carlos, as notícias eram mais difíceis. Só podíamos visitar uma vez por mês, e nos primeiros tempos ele estava abatido, magro, os olhos sem brilho. A abstinência tinha sido dura. Houve momentos em que ele quis desistir, fugir, mas os enfermeiros e os outros internos o seguraram, tanto no sentido literal quanto figurado. É pior que morrer, ele me disse numa das visitas, quando perguntei como tinha sido. Seu corpo inteiro grita por aquela porcaria. Você faria qualquer coisa mesmo, para conseguir um pouco. Aos poucos, porém, ele foi melhorando. A cor voltou ao rosto, o brilho aos olhos, começou a participar das atividades da clínica. Tinha aulas de marcenaria, de música, ajudava na horta. Descobriu que tinha jeito com as mãos, que gostava de construir coisas. Nós 5, cada um do seu jeito, estávamos nos reerguendo, construindo algo novo das cinzas do que tinha sido nossa vida antes. Não era fácil, nunca é, mas pela primeira vez em muito tempo, eu acordava com esperança. Ainda tinha úlcera nervosa, ainda carregava o peso das decisões difíceis que tomamos. Ainda me perguntava se poderíamos ter feito diferente, mas também via um futuro possível à nossa frente. Às vezes, tarde da noite, quando todos já dormiam, eu pegava o álbum de família, aquele mesmo onde colava as raras fotos que tínhamos, desde o casamento com o Jorge até os tempos recentes. Olhava para os rostos dos meus filhos ao longo dos anos, via como tinham crescido, como tinham mudado, o que tinham se tornado, e me perguntava, será que agora finalmente estávamos no caminho certo? Quando Carlos completou 3 meses na clínica, a equipe avaliou que ele estava pronto para voltar para casa. O vício não estava curado. Disseram que nunca estaria completamente, mas ele tinha aprendido ferramentas para lidar com isso. Tinha encontrado força interior para resistir. Vocês devem estar se perguntando, e depois, o que aconteceu com todo mundo? Deu certo essa mudança? Bem, a vida nunca segue um caminho reto, né? Tem curvas, buracos, desvios, mas posso dizer que, no geral, conseguimos seguir adiante, cada um do seu jeito. A Márcia ficou na capital e fez carreira como vendedora naquela loja de departamentos. Foi subindo de cargo com o tempo, de vendedora a gerente de seção, depois a gerente de loja. Estudou à noite. Se formou em administração já adulta, com mais de 30 anos, nessa época já com 2 filhos pequenos que teve com seu marido Augusto. Sim, o Augusto, aquele que a ajudou a sair da vida antiga. Ele foi um bom companheiro por muitos anos. Nunca se casaram oficialmente, mas viveram juntos depois de um tempo. Faleceu há uns 15 anos, deixando para a Márcia e os meus 2 netos, o Francisco e a Ruth, um apartamento pequeno mais confortável. O Carlos teve um caminho mais difícil. Saiu da clínica aparentemente recuperado, mas teve algumas recaídas ao longo dos anos. O vício é uma doença traiçoeira, que fica adormecida esperando um momento de fraqueza. Ele lutou muito contra isso. Nos primeiros anos, ia religiosamente nas reuniões de ex-dependentes, se apegou à religião, tentou se manter longe das antigas amizades, dos antigos hábitos. Por um tempo trabalhou com marcenaria, ofício que aprendeu na clínica, tinha mão boa para a coisa. Fazia móveis sob encomenda que eram bem procurados. Chegou a montar uma oficina pequena nos fundos de casa,
Depois se empregou numa fábrica de móveis na cidade vizinha, casou com a Lourdes. Uma moça simples e trabalhadora, teve 2 filhos, o Eduardo e a Carla, que hoje já são adultos com seus próprios filhos. Foram anos bons de construção, de cicatrização das feridas antigas, mas o Carlos sempre carregou uma sombra no olhar, um peso que nunca conseguiu largar totalmente. Há 10 anos, a bebida voltou à vida dele com força, depois que perdeu o emprego na fábrica. Foi uma época difícil. A Lourdes até chegou a se separar dele por um tempo, mas com o apoio da família, voltou para a reabilitação, se recuperou de novo. Hoje está sóbrio. Mora com a esposa num sítio pequeno fora da cidade. Cria algumas galinhas, cultiva uma hortinha, faz bicos de marcenaria quando aparece trabalho. É um homem quieto, de poucas palavras, mas encontrou uma certa paz. A Ana, minha segunda filha, seguiu o caminho que sonhou desde cedo. Se formou professora, deu aula em várias escolas da região, se especializou em alfabetização, casou com o Cláudio, um colega professor, e tiveram 3 filhos que são meu orgulho: a Júlia, médica, o Renato, engenheiro, e a pequena Beatriz, que optou por seguir os passos da mãe e também é professora. A Ana se aposentou há pouco tempo e agora se dedica aos 5 netos, levando e buscando na escola, ensinando as primeiras letras, contando histórias. O João, meu menino quieto que escrevia poesia escondido, seguiu um caminho que surpreendeu a todos nós. Depois de trabalhar como office boy no banco, conseguiu estudar contabilidade como sonhava, mas não parou por aí. Fez concurso público, passou, foi transferido para a capital. Lá conheceu a Denise, se casaram, tiveram um casal de filhos. Ele construiu uma carreira sólida, hoje é um homem respeitado na área dele. Mora longe, vem nos visitar umas 2 vezes por ano, sempre traz presentes para todos. Mandou reformar minha casa quando meu telhado começou a dar problema. Comprou uma televisão nova para eu assistir minhas novelas. É um bom filho, sempre foi. E o Lucas, meu caçula, aquele menino frágil do pulmão, por quem começou toda essa história. Ele é o que mora mais perto de mim. Ficou na cidade, desenvolveu talento para o desenho, virou um artista local reconhecido, pinta quadros, faz ilustrações para livros, dá aulas de arte para crianças. É casado com o Paulo há 15 anos. Sim, meu filho é homossexual, algo que ele escondeu por muito tempo com medo da reação da família. Confesso que quando ele me contou, lá pelos seus 30 anos, fiquei chocada. Na minha geração, isso era um tabu, algo que não se discutia, que se escondia. Mas depois de tudo que passei, de tudo que vi, quem era eu para julgar? O importante é que ele é feliz. É um homem bom, trabalhador, que cuida do companheiro e é cuidado por ele. Os 2 moram a 3 quadras daqui. Vêm me visitar quase todo dia. Me trazem comida, me levam ao médico quando preciso. Não tiveram filhos biológicos, mas adotaram a Luísa, uma adolescente que hoje tem 16 anos. E é minha companheira nas tardes de domingo, quando assistimos televisão juntas enquanto ela mexe nesse celular que não larga por nada. Inclusive, foi ela quem me ajudou a escrever para este abençoado canal Reflexões dos Avós. Eu o conheci através dela e desde então venho ouvindo as histórias dos outros avós que não tiveram uma vida fácil. Quando a gente pensa que sofreu, vem outra pessoa e conta algo ainda pior, fazendo com que você agradeça pela vida que teve. Quanto a mim, continuei trabalhando na fábrica de costura até me aposentar aos 65 anos. Depois disso, ainda fiz uns bicos de costura em casa por algum tempo, até a vista começar a falhar e as mãos a tremer demais para o trabalho delicado. Agora vivo nesta casinha simples, mais arrumada, cercada por fotos de filhos, netos e bisnetos. A vizinhança mudou muito, a maioria dos antigos moradores já se foi. Vieram pessoas novas, mais jovens. Quase ninguém sabe da nossa história antiga, dos tempos difíceis.
das escolhas dolorosas que tivemos que fazer. Às vezes, quando a família se reúne aqui, geralmente no Natal, no meu aniversário ou Dia das Mães, e vejo todo mundo junto, conversando, rindo, brincando com as crianças, me pergunto se eles lembram daqueles tempos, se os mais velhos contaram aos mais novos, se existe esse peso da memória, ou se foi diluído pelo tempo como mancha de café no tecido que vai desbotando a cada lavagem. Alguns sabem partes da história, outros apenas fragmentos. Os mais novos, nada, além da minha neta de coração, que tive que contar tudo a ela. E talvez seja melhor assim. A vida tem dessas coisas. Certos segredos precisam morrer com a gente, para não contaminar o futuro com as dores do passado. Um dia desses, minha bisneta Laura, filha da Júlia, veio me perguntar como era a vida antigamente, quando eu era jovem. Queria saber para um trabalho da escola sobre história oral. Contei sobre a vida na roça, sobre como conheci o Jorge, sobre como era difícil criar 5 filhos sozinha, depois que ele foi embora. Mas omiti certas partes. Algumas histórias são pesadas demais para crianças de 12 anos. Quando ela me perguntou se eu me arrependia de algo na vida, fiquei em silêncio por um tempo. Me arrependo? É uma pergunta difícil. Me arrependo de ter me casado tão jovem sem conhecer bem o homem que escolhi? Me arrependo de não ter percebido os sinais de que meus filhos estavam entrando em caminhos perigosos? Me arrependo das vezes que fingi não ver, que aceitei o dinheiro sem perguntar a origem, que permiti que aquela situação continuasse. Olhando para trás, com a sabedoria que só os anos trazem, penso que talvez pudesse ter feito diferente em alguns momentos. Mas também sei que, nas circunstâncias em que me encontrava, com o pouco que sabia, com os recursos limitados que tinha, fiz o melhor que pude. E isso tem que ser suficiente. O que respondi para Laura? Disse que me arrependia de não ter estudado mais, de não ter aprendido a dirigir, de não ter viajado para conhecer o mar. Coisas simples, inofensivas. As verdades mais profundas guardo aqui dentro, onde só Deus e eu podemos ver. E você? Me conta de algum arrependimento que tenha tido. Eu gostaria muito de saber. Dizem que quando chegamos à velhice, fazemos um balanço da vida, pesamos o bem e o mal, as alegrias e as tristezas. Meu balanço? Foi uma vida dura, com mais trabalho que descanso, mais preocupação que tranquilidade. Mas também foi uma vida plena, rica em experiências, em aprendizados, em afetos. Tive a bênção de ver meus filhos crescerem, de conhecer meus netos, meus bisnetos, de ver que, apesar de tudo, conseguimos formar uma família que se importa uns com os outros, que se ajuda, que se ama. Se você me perguntasse hoje se eu mudaria algo no passado, se pudesse voltar no tempo, acho que diria que não. Não porque tudo foi perfeito, longe disso, mas porque cada decisão, cada erro, cada acerto nos trouxe até aqui. E aqui, nesta sala cercada por fotos de uma família que sobreviveu contra todas as expectativas. Não é um lugar ruim para se estar. Essa é minha história. Uma história de uma mãe comum que fez o que pôde com as cartas que a vida lhe deu. Nem santa, nem demônio, apenas humana, com todas as complexidades que isso implica. Minha filha, não esquece de conferir o livrinho 100 chás das avós para diversos males, que o pessoal do canal preparou com tanto carinho para vocês. São receitas maravilhosas para você e toda a sua família. Tem chá para dor de barriga, para gripe, para acalmar, para dormir melhor. Tudo natural, do jeito que nossos antepassados faziam. O pessoal trabalhou muito para reunir todas essas receitas, fazer as ilustrações das ervas, explicar direitinho os benefícios, o modo de preparo, como se a própria vovó estivesse lendo para você. Quando você compra, além de ter acesso a esse conhecimento tão precioso, ainda mostra o seu apoio ao canal. Caso queira conhecer, basta clicar no primeiro link fixado, logo aí no primeiro comentário. Agora, se me dão licença, preciso me arrumar para o jantar. A família está esperando. Que Deus abençoe você e sua família.